tarde. A primeira é, na opinião de vocês, quais são os desafios para o ensino de jornalismo a partir de fenômenos como o Mídia Ninja? Tipo, quais são os desafios que o professor tem para ensinar em jornalismo a partir desses fenômenos? E a segunda, o professor falou muito que os fenômenos de hoje, as manifestações, estudando acontecimentos passados, a gente pode fazer uma comparação entre eles. Queria saber se, levando em conta esses acontecimentos do passado e as mudanças de hoje, tem como prever algo que vai acontecer futuramente, assim, tipo, as consequências dessas manifestações para frente. Eu tenho usado muito uma passagem, uma posição do professor Luiz Beltrão, que é o nosso decano, o nosso primeiro grande estudioso do jornalismo do Brasil. No livro dele, Introdução à Filosofia do Jornalismo, ele diz o seguinte: o jornalismo não relata apenas os acontecimentos, o jornalismo também faz os prognósticos, procura analisar, interpretar e ver as projeções do desenvolvimento. Para ficar claro, eu volto para Aristóteles e digo assim: Aristóteles falava na Poética, né, dizia assim: a historiografia fala do que aconteceu, a literatura fala do que poderia ter acontecido, o jornalismo fala do que está acontecendo. Não basta narrar o que está acontecendo, tem que ajudar a entender essas coisas. Isso o Mídia Ninja não faz e não quer fazer. Vamos deixar bem claro, não é uma acusação, é uma diferença de comportamento e de objetivo. O Mídia Ninja cobre o que está acontecendo desde dentro, tem uma militância, essa é a posição. O jornalista tem uma obrigação de cobrir e de tentar entender e ajudar a entender. E aí vem a grande diferença. Essa é a nossa função do jornalismo. Então eu sempre brinco dizendo assim: eu não sei se vai ter jornal daqui a pouco, ou que suporte vai ter. Agora, jornalista evidentemente vai continuar tendo, isso não tem a menor dúvida. Ensino que ainda precisa muito sim ter essas disciplinas que ajudam a pensar. Porque eu não posso fazer isso que o Antônio está dizendo, de ser este mediador, de contribuir para formar um pensamento sobre o presente, esse presente precioso. O Robert Park chama de presente precioso, o que o jornalista tem que ser capaz de captar, né? Que é esse saber sobre. Este saber sobre, eu só sou capaz de reconhecer se eu tenho uma boa formação, uma formação nas humanidades. Então eu sou absolutamente contrária ao caminho que diz que nós temos que ter disciplinas exclusivamente práticas, currículos que sejam de aprender a fazer. Eu não sei fazer se eu não sei pensar sobre este fazer. E o uso da tecnologia só faz sentido se eu sei pensar sobre ela historicamente. Então isso que o Antônio está dizendo, o que é a mídia? Eu tenho que compreender esse processo de fazer da mídia ninja e inclusive saber discutir porque, se ele é jornalismo ou não é, onde está o seu limite, né, de ser ou não. Porque para nós, uma formação de jornalística mais antiga, digamos, do jornalismo histórico, a gente vê o jornalismo como um mediador, aquele que olha, observa, seleciona, narra, se enfatiza profundamente a ideia da narrativa, seja ela audiovisual ou escrita, né? Enquanto que o Mídia Ninja vai dizer, vamos botar, é uma mídia militante, né? E nessa militância é mostrar a coisa sem o trabalho de seleção, ainda que a seleção sempre existe. O Anselsberger vai dizer, não, quem manipularam, todos manipulamos. No momento que a gente decide fazer esse corte e não aquele, eu estou manipulando, né? Tecnologicamente nós estamos sempre manipulando, nesse sentido de que é interferir na realidade. Quando eu faço um corte, um recorte, uma seleção, escolho, né? Então, nesse sentido, para mim, jornalismo é saber pensar sobre este presente precioso com as tecnologias disponíveis para poder mostrar.